Olá, tudo bem? Meu nome é Tarsila Lima e o objetivo deste canal é dar dicas e auxiliar gente que quer entrar para a fotografia profissional. Neste momento eu estou ofertando um mini curso, uma oficina que está amparada pela Lei Aldir Blanc. Eu fui um dos projetos contemplados no Cadastro Reserva, um concurso do governo do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Fundação de Cultura José Augusto. No primeiro momento eu quero me apresentar para vocês, porque eu sei que muitos de vocês vão chegar aqui e não vão me conhecer. Então, meu nome é Tarsila Lima, certo? Eu tenho 29 anos, já trabalho e estudo com fotografia há 4 anos e já trabalhei em cobertura de casamento, de batizados. E sobre os ensaios externos, eu já realizei ensaio de gestante, ensaio de casal, os chamados pré-wedding, né? Pré-casamentos, aniversariantes, 15 anos, 30 anos. Particularmente, eu gosto mais de fazer os ensaios externos, certo? Porque eu gosto muito de fotografar ao ar livre, na natureza, e eu acredito que ao ar livre as pessoas se soltam mais na fotografia. E nesse quesito eu acho mais interessante esta área de trabalho. Sobre minha formação e experiências externas, tudo começou no ano de 2013, na Universidade Federal, onde eu fazia o curso de Serviço Social, e por ocasião eu já estava interessada em fotografia, e nessa questão eu me inscrevi numa disciplina que não era obrigatória, né, optativa, de fotografia publicitária. Desde então eu comecei a gostar muito da área da fotografia e comecei a pensar na fotografia como uma profissão. Em 2017 eu me matriculei, iniciei os estudos na Universidade de Potiguar, no curso CST de fotografia. Ele ainda está incompleto, mas desde então eu já venho angariando várias experiências no ramo da fotografia, inclusive na universidade. Eu tive muitas experiências cobrindo os eventos de lá da universidade, os eventos de gastronomia e afins. No ano de 2019, eu também fiz outro curso, intensivo, foi um pouco menos tempo, foi menos de uma semana, com o fotógrafo Fred Filho, que é um fotógrafo renomado daqui do estado. Ele já vem de uma família de fotógrafos, o avô foi fotógrafo, o pai, a irmã também cada um no seu nicho. E ele é um ótimo fotógrafo de família e gestante. Ele faz fotos maravilhosas, incríveis. E ele já ele já tem mais de 20 anos de estrada na fotografia, certo? No mesmo ano, eu também participei de um concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de fotografia. Nesse curso, você podia participar tanto com fotografia de celular, como fotografia na câmera. E eu usei a minha câmera. Minha foto foi uma das escolhidas para participar do concurso e foi uma das ganhadoras. Eram 3 ganhadores. Esta é a foto, certo, que ganhou no concurso. Foi escolhida pelo pessoal da curadoria da universidade e ganhou o prêmio. O prêmio ele foi um vale-compras na editora da universidade. E, bom, sobre essa fotografia, o que é que eu posso falar? Quando eu escolhi esse local para fazer a foto, eu pensei bastante na questão de o que a Universidade Federal representa, o que pode ser mais chamativo na universidade. E esse tridente, que é um marco da universidade, ele é muito representativo, porque é a primeira visão de qualquer pessoa que está entrando na universidade, passando na BR, e ela tem um significado ainda maior para quem é da universidade, porque ele significa a base do ensino, os três pilares: a pesquisa, o ensino e a extensão, certo?
E aí tem a parte da árvore, todos os galhos transpassando pelo tridente e tal, toda a visão, todo o olhar fotográfico, a linguagem e a composição, que são coisas que vocês vão aprender durante esse curso, que eu vou falar mais detalhadamente ao decorrer do curso, certo? Dito isto, o que eu posso falar? Pessoas que também participaram desse concurso fotografaram com câmera ou com celular, não foi uma coisa fechada para quem tem câmera profissional ou não, certo? Várias pessoas participaram e o que é que eu quero frisar nessa parte? É justamente que você não precisa ter uma câmera profissional perfeita para você começar a fotografar. Você pode começar a fotografar usando a câmera nativa do seu dispositivo. Você pode começar a fazer tratamento de imagem usando o seu celular. Aplicativos que podem ser usados no seu celular. Tem aplicativos que você pode, por exemplo, também usar no computador. Mas nosso foco neste curso será justamente o celular. Inicialmente eu vou falar sobre câmeras, sobre objetivas, fotometria, tudo isso. Porém, o foco do nosso projeto é justamente você aprender a fotografar e a editar no seu celular, certo? Concluindo isto, onde vocês podem me encontrar? Eu tenho uma página no Facebook, Tássila Lima Fotos. Tenho no Instagram o meu perfil pessoal, que é tassila.lima, o arroba, e o meu perfil profissional, que é o arroba Tássila Lima Fotos, certo? No Twitter você também me encontra pelo arroba Tássila Lima _ e aqui no canal do YouTube, Tássila Lima. Eu já quero me adiantar e pedir a vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, certo? Compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, que se interessam pelo conteúdo. Comenta alguma dúvida, eu vou esclarecer tudo, certo? Até porque nós temos o grupo do Telegram, temos o e-mail, então vocês podem entrar em contato que todas as dúvidas serão devidamente resolvidas, né? Oi gente, tudo bom? Nós estamos aqui novamente para a nossa segunda aula da oficina de iniciação à fotografia com celular. Nosso tema de hoje são as objetivas, ou seja, as lentes. E se você está interessado, se você realmente quer continuar no nosso curso, já clica no botãozinho de se inscrever, comenta as suas dúvidas, curte, compartilha com seus amigos, as pessoas que você acha que vão se interessar nesse curso, certo? Não deixa de compartilhar, certo? Hoje nossa aula é sobre as objetivas, certo? Tá, do que são as objetivas? Por que esse nome objetivas, né? A lente é uma só. A lente é uma lente do óculos, a lente de um telescópio, de uma lupa, é chamado de lente. Por quê? Porque ela é uma lente. As objetivas, elas vão além. Por quê? Elas são um acessório para as câmeras fotográficas, como nós vimos na primeira aula, na aula anterior. Principalmente as câmeras mais atuais, as câmeras mais próximas das profissionais. E elas consistem em diversas lentes. É um conjunto de lentes num objeto só, que auxiliam no processo de focar em uma cena. Além disso, elas também são responsáveis pela qualidade e pela angulação da sua imagem, certo? Nós vamos ver isso com mais profundidade nos próximos slides. Vocês vão entender melhor essa questão da qualidade e da angulação, certo? Se você não assistiu a aula número 1, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, esse projeto, ele se realizou por incentivo da Lei Aldir Blanc, certo? Meu projeto foi contemplado num concurso público do Rio Grande do Norte, do nosso governo, junto com a Fundação de Cultura José Augusto, certo? Então, se você não assistiu a aula 1, corre, ela está disponível aqui no nosso no canal. E eu não vou apagar, certo? Vão ficar, todos os vídeos vão ficar salvos, gravadinhos. Você não vai perder. Se você perdeu a primeira aula, se você quiser, volta lá, assiste. Se você quiser continuar assistindo isso aqui, pode continuar. Depois você vai para a primeira, você não vai perder nada demais. Vai ser só acúmulo de conhecimento. Então não se preocupe, certo?
Indo mais adiante sobre as objetivas, cada objetiva ela tem uma característica que influencia diretamente na qualidade da imagem capturada, certo? O resultado da junção das lentes, ele é denominado de distância focal. Então, quando você ouvir um fotógrafo ou algum aspirante a fotógrafo falando sobre minha câmera ela possui a distância focal tal, ela alcança tal distância focal, é justamente isso. O resultado da junção das lentes, que se denomina distância focal, que a objetiva alcança, certo? Sobre as lentes, o que a gente pode falar existem as lentes fixas e as lentes de zoom. As lentes fixas, elas são lentes que possuem distância determinada e não permitem se aproximar ou se afastar do objeto ou modelo, né? Você não tem como fazer essa mudança. Já as lentes de zoom, não, elas são capazes de fotografar em diferentes distâncias sem que o fotógrafo precise estar se deslocando para ajustar o movimento de afastamento ou aproximação, certo? Sobre os tipos de objetivas. Há vários tipos de objetivas, certo? Mas elas se dividem em 3 grandes grupos, que são as normais, as grande-angulares e as teleobjetivas. Vamos conferir cada uma? As lentes normais, as objetivas normais, elas são popularmente conhecidas como as 50mm ou média angular. Na verdade, elas têm um apelido muito mais especial e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, que é a famosa cinquentinha. A cinquentinha, ela é a objetiva angular, certo? A 50mm ou média angular. Ela possui um ângulo de visão semelhante ao nosso olho humano, certo? Ela não afasta, ela não aproxima, ela não amplia e não diminui. Ela não tem nenhum tipo de movimentação. Então, sua distorção é mínima e a imagem é de boa qualidade. Você pode fazer ensaio externo, você pode fazer alguma foto ou outra de ensaio fotográfico em um estúdio, principalmente se for um corte menor, certo? Você pode fazer fotos de eventos, principalmente fotos mais aproximadas. Você não vai distorcer o ambiente da imagem, certo? Então, assim, ela não tem essa movimentação, a distorção dela é mínima, certo? E a imagem é de boa qualidade. Eu tenho um exemplo muito interessante para falar, inclusive está no meu Instagram pessoal, você pode ir lá olhar, Tarsila.Lima. Uma amiga minha, que é aficionada em fotografia, quando eu casei, ela falou, vou levar a câmera e eu vou fazer algumas fotos da cerimônia. Eu vou procurar alguém que me empreste uma cinquentinha, o apelido dela é cinquentinha, porque eu não quero mover a lente, eu não quero mudar de lente, vai ser só ela. E ela fez várias fotos muito bonitas do nosso casamento, do meu casamento. Ficaram muito bonitas mesmo, com a lente da cinquentinha. Se eu não me engano, a câmera dela é uma Canon, eu não vou lembrar qual modelo agora. Mas ficou muito bonito. Se você quer conferir meu perfil no Instagram, eu compartilhei um dia desse que foi no aniversário de casamento. Você pode dar uma olhada lá. Você vai ver como ficou bonito. Não deve a nenhuma foto profissional. A segunda opção de objetivas são as grandes angulares. Elas têm um maior ângulo de visão, então elas afastam o assunto da foto e elas capturam uma área muito maior, né, do que com uma lente normal. Ela é indicada para fotografar em ambientes pequenos ou fachadas e construções. A distorção dela é bem notável, assim, nas bordas da imagem. Se você parar para olhar a imagem, você vai ver uma distorção bem notável nas bordas. A nossa terceira opção é a teleobjetiva, terceiro tipo. E essas lentes, elas aproximam o assunto da foto. Elas são muito utilizadas para fotografar detalhes da natureza, astronomia, e elas apresentam
uma distorção das imagens, né? Pode causar um efeito de achatamento, como se observa nos binóculos. Não sei se vocês já utilizaram algum binóculo na vida, mas quando você vai observar pelo binóculo, você percebe que ele dá uma distorção na imagem. E aí você encontra um leve achatamento. As teleobjetivas, elas acontecem isso. Nesse slide, que vocês podem ver, tem ao lado de cada opção de tipo de objetiva, uma imagem ilustrando as lentes. Só para vocês terem uma noção de como elas são. Além destas, nós temos ainda as lentes especiais. Além destas, nós temos ainda as lentes especiais. Elas são chamadas a macro, olho de peixe e zoom. A objetiva macro, elas existem para todas as distâncias. E o que distingue elas é que sua abertura ela pode ser muito grande, possibilitando um foco em objetos a curta distância, e elas são muito utilizadas em fotografias de insetos ou detalhes muito pequenos, também chamadas de micro. Por exemplo, eu quero fotografar um produto, eu quero fotografar um brinco. O brinco é muito pequeno. Para você fazer uma foto dessa chamada micro, né, uma foto assim tão de detalhe, tão pequena, você vai precisar usar uma lente dessa. Porque com uma lente normal, não vai sair com essa mesma qualidade, pegando cada detalhe desse brinco, cada detalhe dessa joia, um detalhe de um inseto, aquelas fotos bem bonitas que você vê da natureza, com uma foto da joaninha bem pequenininha, bem delicada, numa folhinha. Ela não é feita com uma lente normal, não vai sair dessa forma como com a lente macro. É para isso que essas lentes servem. A lente olho de peixe, ela é um tipo de lente grande angular, certo? Com a capacidade de abrangência ainda maior, que pode chegar até 180 graus. Olha só isso. Ela é utilizada para capturar uma grande área de espaço, mas com pouquíssimo distanciamento. O fotógrafo ele não vai precisar se movimentar para poder pegar essa grande área de imagem, certo? Agora sim, né, como nada na vida é perfeito, o que é que acontece? Há uma grande distorção nas bordas. Por isso ela é chamada de olho de peixe. Ela tem aquela distorção muito notável nas bordas. Essa lente ela é utilizada para capturar... Eita, eu já falei isso. Deixa eu desistir. A nossa próxima objetiva é a objetiva tipo de... Nossa próxima objetiva é a zoom, a lente zoom. Elas são versáteis por sua capacidade de variação de zoom, certo? Elas vão da grande angular até a teleobjetiva. Olha a gama de opções. No que se refere à abertura de diafragma, ela se subdivide em lentes claras e lentes escuras. Agora eu vou falar um pouco sobre elas. Você tá gostando do conteúdo? Tá entendendo? Tem alguma dúvida? Então, comenta, deixa o like, não esquece de compartilhar. Tava tão bem o negócio. Eu fui rir. Você tá gostando do conteúdo? Então comenta aqui, coloca sua dúvida, seu elogio, curta, se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, aquela pessoa que você acha que vai se interessar nesse conteúdo, que vai gostar de estudar junto com a gente, chama ela pra cá também, tá bom? Mais uma vez eu digo, se você não conseguiu assistir a aula 1, não se desespere. Vai ficar guardado aqui no canal, tá tudo gravado, tudo salvo. Pode voltar lá após terminar de assistir esse vídeo e assistir também, tá bom? Sobre as lentes claras e lentes escuras. A lente clara, ela também é conhecida como a lente mais rápida, porque ela possui uma abertura de 1.4 e 2.8, e elas são indicadas para fotos com pouca iluminação, para retratos, porque ela faz um ótimo desfoque. Ela vai pegar aquele objeto que está na frente, um exemplo, você vai fazer um retrato.
Ela vai pegar o modelo na frente, vai ficar muito bonito, focado e atrás aquele desfoque bonito, certo? As lentes escuras são o contrário. Ela possui uma abertura de 5.6 e são indicadas para fotos com ampla profundidade de campo. Elas são limitadas, pois elas exigem uma boa iluminação externa para melhorar as capturas de imagem. Então, essa é a diferença entre as lentes claras e lentes escuras. Tássila, mas você está falando sobre abertura, 1.4, 2.8, 5.6, eu não estou entendendo nada. Calma, não se desespera. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre ISO, diafragma e obturador. Então, eu vou falar sobre velocidade, vou falar sobre abertura, vou explicar tudo direitinho, essa questão desses números. O que esses números significam? Você vai entender tudo isso na nossa próxima aula. Vai ser uma aula um pouco mais demorada. Só um adendo sobre as objetivas, né, sobre as lentes. Essas configurações, elas são mudadas nas câmeras profissionais, semiprofissionais, nas de entrada, porque elas têm essa opção de variar as lentes e de modificar as configurações no modo manual da câmera, certo? No nosso celular é um pouco diferente. A abertura, o ISO e a velocidade do obturador, ela não vai ser tão modificada, porque o celular ele vai ter uma certa limitação, certo? Mas hoje em dia já existem várias formas de você fazer essas mudanças no seu celular. Pode ser através de um aplicativo, certo? Nós vamos ter uma aula aqui sobre isso, eu vou explicar para vocês. Pode ser através de uma lente que você vai encaixar no seu celular. Já existem algumas lentes que são removíveis e você coloca no celular e aí vai fazer essa modificação também. Vai dar um ar um pouco mais profissional para as fotos, certo? Então não precisa se desesperar ao pensar, Tássila, mas essas configurações só existem para essas câmeras, eu não tenho dinheiro para essas câmeras, eu não tenho como comprar uma câmera dessa agora e investir nas lentes, nas objetivas. Não se preocupe. No celular você também pode fazer as alterações e eu vou ensinar vocês a fazer essas modificações, certo? Mais adiante nós vamos ter essa aula. Então, se você gostou da aula de hoje, curtiu o conteúdo, achou interessante, tem alguma dúvida? Comenta aqui, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula, compartilha com seus amigos, com familiares, com alguém que você acha que vai agregar esse conteúdo, que vai gostar do conteúdo. Não deixa de compartilhar. E volta aqui amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar liberando a aula número 3, que vai falar sobre ISO, diafragma e obturador, tá bom? Aguardo vocês lá.